Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de quarta-feira, dia 10 de agosto do ano de 2022, o ano da promessa, o ano que o Senhor escolheu para te abençoar? Meus amados, abra sua Bíblia hoje, lá no livro de Mateus, capítulo 18, e o versículo é o primeiro. O título vai dizer: o maior no reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles. E lhe disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornarde como esta criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilha como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim a recebe. Você vê que os discípulos estavam discutindo entre eles quem era o maior. E nós podemos ver que aonde tem um grupo de pessoas, ali sim tem uma discussão querendo saber quem é o maior, quem é o melhor. Na escola, nós temos como exemplo, nós, quando somos alunos, queremos sempre ser o melhor aluno. No local de trabalho, queremos ser sempre o melhor funcionário. E os discípulos ali, eles estavam entre eles, conversando, e quando Jesus se aproximou, eles ficaram em silêncio, como se Jesus não conhecesse os nossos corações. E ali Jesus trouxe uma criança. João Batista, Jesus até deu referência dele, mas de uma criança, Jesus foi a única pessoa que ele deu exemplos, porque uma criança, ela é pura, uma criança, ela não guarda maldade, uma criança, ela não tem rancor, diferente de nós adultos, que nós facilmente nos magoamos com alguém só em falar a verdade conosco, nós já não aceitamos. Sim ou não? E aqui nós vemos que, tendo ele partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos de quem discorria pelo caminho, mas eles guardaram o silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre os si sobre quem era maior. Aqui está no livro de Marcos, meus irmãos. Marcos também diz a respeito o maior do reino dos céus. Mas eles guardaram em silêncio, porque pelo caminho havia discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 discípulos. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. E aqui ele pegou uma criança e o colocou entre eles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornar como
criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Muitas vezes, nós não só agimos como criança, agimos como adulto, como alguém que não tem compromisso com Deus. Porque se alguém nos corrige, se alguém nos fala algo, já ficamos bicudo, já ficamos de tromba. Não quero mais falar com esse, não quero mais falar com aquele, bicudo. E Deus fala que nós temos que ser como uma criança. Aqui os discípulos estavam discutindo a respeito do quê? Do reino do céu, de quem era o maior, de quem era o melhor. Eu creio que a conversa deles devia ser essa. Não, eu sou melhor que você, não, eu sou melhor que você. E Jesus já estava preocupado com o que iria acontecer. E aí Jesus disse: e eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Isso aqui era Jesus que estava falando, e enquanto os seus discípulos estavam querendo saber quem era o maior, quem era o melhor. E nesta noite, meus irmãos, nós aprendemos que nós precisamos ser como uma criança pura de coração, uma criança sem máculas, sem machucados, que uma criança, se você corrigir ela agora, brigar com ela agora, daqui a pouco ela está no seu braço, dizendo que te ama, dizendo que gosta de você. Ela não guarda aquele rancor dentro de si, quando eu e você já fazemos ao contrário. Mas nós precisamos ser como crianças se queremos herdar o reino do céu. Nós precisamos agir como criança, não como crianças mimadas, não como crianças que não são cuidadas pelo Pai. Precisamos agir como filhos de Deus. Precisamos agir como Deus deu de exemplo aqui. Portanto, aquele que se humilha, quantas vezes nós temos soberbo, quantas vezes nós somos orgulhosos. Uma criança, ela se humilha e nós já queremos andar de nariz em pé. Esse é o maior do reino dos céus. E Jesus diz: quem recebe a esta criança, recebe em meu nome, recebe a mim. Então, meus irmãos, nós precisamos ser como criança. Quero ser como criança, te adorar pelo que o Senhor é, voltar ao início da inocência, mas às vezes sou levado, me dá uma vontade de crescer e volto-me a ser independente, mas nós precisamos agir como criança. Precisamos ser como esta criança, porque se nós for como os adultos, nós não iremos herdar o reino do céu. E Marcos fala assim: qualquer um que recebe uma criança tal como esta, em meu nome a mim recebe. Qualquer a mim receber, não recebeste a mim, mas a quem me enviou. Que Deus possa te abençoar grandemente nesta noite, meus irmãos. Que Deus possa ser a sua luz, a sua proteção. Porque ainda diz também no 10 fala, lá em Mateus 18:10, verde não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo
que os seus anjos no céu veem incensamente a face do meu Pai Celeste. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, ó Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te louvar por mais esta oportunidade, Pai. Muito obrigado, meu Deus, nesta noite, Pai, por esta palavra, aonde nós precisamos ser como criança, precisamos nos humilhar, meu Pai. Precisamos estar prestes, meu Pai, para te adorar, para adorar o seu santo nome. Guarda esse meu irmão, guarda essa minha irmã, livra ele de todo mal. Meu Deus, que o Senhor possa habitar no coração deles. É o que eu te peço, meu Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus amados. Que Deus te abençoe grandemente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, ninguém pedirá. Meus amados, um beijo no seu coração. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Sintam-se todos abraçados pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, meus amados? Quero ser como uma criança, te adorar pelo que é, voltar à inocência, mas às vezes sou levado e me torno independente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meus amados. Beijo no coração. Quero ser uma criança, te amar pelo que és, voltar